Graça e paz. Por alguns problemas de saúde, nós fomos obrigados a fazer uma pausa nos nossos vídeos, mas estamos de volta com a sexta edição da nossa série Por que fazemos o que fazemos? E a pergunta que pretendemos responder hoje é a seguinte: por que às vezes o culto anglicano é tão formal? Podemos observar que esse texto fala de reuniões regulares que a Igreja do Senhor Jesus Cristo faz costumeiramente. No versículo de número 25, o texto diz: não deixemos de congregar-nos, ou não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Eu tenho observado ao longo já de alguns anos de militância na internet a favor da fé reformada, de uma igreja mais bíblica, de uma igreja pautada pelos princípios da reforma, que há uma confusão muito grande na mente de algumas pessoas, porque elas querem não apenas combater aquilo que é errado, aquilo que é abusivo, mas elas pretendem combater a própria noção de igreja, a própria noção de organização da igreja, como se Cristo não tivesse organizado uma igreja, como se Cristo não tivesse deixado apóstolos, como se Cristo não tivesse nos deixado regras a serem seguidas. Então são pessoas que lutam não apenas contra o erro na igreja, mas lutam contra a própria igreja, contra o próprio conceito de igreja. E hoje nós vemos que está em moda aí falar de cristãos desigrejados, cristãos sem igreja. Por esse texto a gente pode notar que se alguém se diz cristão e se declara sem igreja, de duas uma: ou ele não é um sem igreja, ou ele não é um cristão. Não existe cristão desigrejado. E aí começa a resposta à nossa pergunta: por que às vezes o culto anglicano é tão formal? Ora, não existe nada de errado com a formalidade em si mesma. A própria noção de igreja, a própria noção de que a igreja deve se reunir para adorar a Deus, para aprender do Senhor, já traz consigo uma ideia de formalidade. É o próprio Cristo que nos diz: olha, não deixem de se congregarem, não deixem de se reunirem como igreja, como corpo. Para quê? Para que possam adorar, para que possam servir ao Senhor, para que possam aprender do Senhor, aprender da sua palavra, para serem edificados como uma comunidade. Há também uma segunda observação que pode ser feita a respeito do texto de Hebreus, que é a seguinte: o autor desse texto, ele nos fala do que eu chamaria de sacralidade do culto. O culto não é um momento como qualquer outro da semana ou do dia. Há algo especial nesse momento, assim como é um momento especial quando eu vou me casar, quando eu vou numa reunião de negócio, enfim, algo muito mais importante quando nós entramos na presença de Deus. Você vai ver que no contexto desses versículos que nós lemos, o autor de Hebreus está falando do culto que era realizado no templo. E havia toda uma formalidade aqui. Mas com a nova aliança, com o sangue de Cristo, o antigo templo se fez obsoleto. E agora nós somos todos ministros de uma nova aliança. Somos sacerdotes de uma nova aliança. E o texto, os versículos que nós vamos ler, eles vai começar justamente assim: olha, então aproximemo-nos de Deus. Aproximemo-nos de Deus com o coração puro, com o corpo lavado, enfim. E aí ele vai dizer: olha, e não deixem de se congregarem, não deixem de se reunirem como muitos estão fazendo, como muitos desde os dias de Paulo já estavam desprezando a igreja, achando que era coisa sem importância
a reunião como um corpo. Então, esse momento de nos aproximarmos de Deus é algo sagrado, é algo que exige reverência, exige cuidado. Então nós observamos hoje em dia que as pessoas vão à igreja do Senhor como se elas fossem numa festa de aniversário. E ali elas podem pular, elas podem bagunçar, podem contar piada, não precisam de demonstrar reverência, elas não precisam se ajoelhar, elas não precisam se levantar para ouvir a palavra ou para responder alguma coisa, nada. Elas vão ali e elas fazem o que der na telha, o que for agradável, o que for divertido, e aquele sentimento, aquele senso de estar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, está perdido. As pessoas parecem não darem-se conta disso. E quando você lê esse texto, você vai ver que não. Quando nós nos reunimos, nós estamos nos aproximando da presença de Deus. E eu não só esse texto do capítulo 4 do Apocalipse, mas também o capítulo 5 e outras porções do livro vão revelar ao leitor cenas litúrgicas que São João presencia na sala do trono. E ao lermos esses relatos culticos que São João presenciou na sua visão, a gente nota que há uma liturgia estabelecida, há uma formalidade, há um roteiro que os seres celestiais, os anjos, os anciãos, o próprio Deus, o Cordeiro, o Espírito Santo, eles seguem a fim de prestar esse culto, a fim de que esse culto se desenvolva no céu. Então, há cores litúrgicas como o branco, há gestos como ajoelhar, levantar-se, prostrar-se, há hinos estabelecidos que se repetem, que é o santo, é o digno de glória, enfim, há toda uma liturgia estabelecida. E a igreja tem, ao longo dos séculos, moldado a sua teologia, a sua liturgia, nesse culto, nesse relato de culto que nós temos a descrição no livro do Apocalipse. Se você chega num culto anglicano e você tem familiaridade com as figuras do Apocalipse, é provável que você identifique muitas dessas coisas, como por exemplo as vestes brancas, que simbolizam a pureza, o batismo, a regeneração, a salvação, enfim. Então, por que o culto anglicano às vezes é tão formal? Ora, há uma formalidade no culto. Evidentemente, há espaço para muita liberdade, há espaço até para uma boa dose de criatividade. Mas nós não queremos inventar. Nós queremos simplesmente fazer parte daquela que é a igreja de sempre. A igreja que Jesus Cristo estabeleceu há 2000 anos. Tudo isso deve ser feito com ordem e com decência. Tudo isso deve ser feito a fim de edificar o corpo de Cristo. Então, observe que, ainda que nós não nos vestíssemos de branco, não tivesse tippet, não tivesse as cores litúrgicas, ainda assim restaria uma formalidade no culto. Porque se o culto não tem hino, não tem pregação, não tem tudo aquilo que promove a edificação do corpo de Cristo, esse culto não é o culto bíblico. E até o nosso próximo encontro, querendo Deus.